Se você já pensou em comprar um imóvel, você já deve ter pensado na seguinte possibilidade, ou na seguinte situação. Tá tudo bem, comprar imóvel é legal, mas quais são os custos envolvidos numa transação dessa? Simplesmente comprar? E aí, esse tipo de pensamento, ele geralmente é esticado também quando a gente vai para leilão de imóveis. Muita gente chega nos meus vídeos e fala assim: pô, Edwards, mas você está falando que dá para comprar um imóvel com 10 mil reais, mas é só isso? Não precisa de mais nada? Tem outros custos. É sempre bom que você saiba. É importante que você entenda cada um deles para você não ser, de certa forma, pego de surpresa. O pior tipo de coisa que pode acontecer quando a gente está falando de leilão de imóveis é você ser surpreendido, você fazer a conta errada. Então vem comigo que o objetivo desse vídeo é fazer com que você entenda todos esses pormenores de débitos ou custos que você teria com uma arrematação de imóvel. Esse vídeo ele é feito sem nenhum roteiro, sem nenhuma edição. O objetivo dele é para que você de fato aprenda, para que eu não tente de alguma forma te ludibriar. Então já deixa o seu like, se inscreve nesse canal que o objetivo aqui é você aprender sobre imóvel de leilão de uma forma bem simplificada. Então vamos lá. Toda vez que você compra um imóvel, você tem custos a pagar sobre esse imóvel. Logo na compra, vamos separar assim, ó, em processo de compra, depois em processo de manutenção e possivelmente num processo de venda. Fechado? Primeiro, vamos pegar no processo de compra. Quando a gente está falando de você comprar o imóvel, é totalmente necessário que você faça o que a gente chama de transferência de propriedade. O imóvel está no nome de alguém e vai passar para o seu nome. Para isso, precisa rodar uma documentação. Essa documentação é o que a gente chama de transferência de propriedade. Ela se caracteriza geralmente por uma escritura, um imposto sobre transmissão de bens imóveis e o cartório de registro. Então vamos lá, passo a passo. Você sempre vai pagar a escritura? Não. Em alguns casos, quando você comprar financiado, no lugar da escritura vem uma coisa chamada contrato de financiamento. Na prática, só vai mudar para quem você vai pagar esse valor, mas você sempre vai ter que pagar. Quando a gente está falando de escritura, quem faz a escritura é um cartório de notas. Quem faz o contrato de financiamento é o banco. Geralmente ele vai te cobrar também uma taxa que é mais ou menos parecida à escritura para fazer esse contrato. Então, vai ficar elas por elas. Qual que é a taxa, Edwards? Cada estado tem o que eles chamam de emolumentos. Então, isso pode variar de estado para estado. Numa média aí, a gente pode considerar de 1,5% a 2% sobre o valor do imóvel que você está comprando. Essa é a lógica. E o imposto, Edwards? Imposto de transmissão de bens imóveis é o chamado ITBI. Ele é um custo que é um custo municipal, ou seja, cada cidade tem o seu. Não dá para ter certeza da alíquota. Importante também que ele é essa porcentagem sobre o valor da transação. Então, geralmente ali você vai ter numa média de 2 a 3% de ITBI. Além disso, depois você pegou a escritura, o contrato de financiamento, assinou, pagou o ITBI, você vai no cartório de registro de imóveis, é um outro cartório. Lá você vai fazer o registro dessa escritura ou o registro desse contrato de financiamento. Quando isso acontece, basicamente vai sair na matrícula do imóvel lá a nova propriedade de quem é esse imóvel. Saiu de fulano e foi para ciclano. Essa é a lógica. Tá, Edwards, e quanto que custa um registro? Cara, ele gira em torno ali de 1 a 1,5% também sobre o valor do imóvel. Lembrando que esse daí você tem que pagar no cartório de registros de imóvel. Esse tipo de custo, então, a gente está falando para a parte de compra. E depois a parte de manutenção. Bom, parte de manutenção você pode ou não ter. Esse tipo de custo, a gente diria que é um custo de uma possível reforma, é um custo de você, de repente, fazer uma pintura, de você fazer ali uma reposição de itens. Quanto que você gasta? Isso aí é muito difícil de dar uma estimativa. Quando a gente fala de apartamentos, geralmente, apartamentos de baixo padrão, a gente fala ali de você pagar algo em torno de 3 mil reais, algo em torno de 3.500 reais. Dificilmente tem tanta coisa para fazer assim. Agora, claro, se for um apartamento de alto padrão, provavelmente você vai gastar mais com ele. Fechado? Além disso, tem o que a gente chama de desocupação. Imóveis, pensando no leilão,
vez ou outra eles podem estar ocupados. Então a gente acaba considerando ali um custo de desocupação para que a gente possa tomar a posse do imóvel. Nem sempre a única coisa que é certo que se acontecer você precisa pagar é o que a gente chama de desocupação judicial, em que a gente paga um advogado para entrar com uma ação judicial e paga uma porcentagem para a própria justiça para criar esse processo. Esse processo é chamado de imissão na posse. Geralmente o advogado vai te cobrar R$ 3.500. Já a justiça vai te cobrar 1% do valor do imóvel. Na prática, nem sempre você vai precisar desse processo. Só que eu gosto sempre de deixar uma margem, porque quando eu vou fazer o acordo com a pessoa, um acordo de desocupação amigável, é legal que você utilize ali talvez uma parte do dinheiro. De repente você paga a mudança do cara, de repente você paga o primeiro aluguel dele. Então você ter essa margem aí é legal. Então esses seriam os custos ali no meio. E depois tem a parte de venda. A parte de venda, ela efetivamente não sai, esse custo não sai do seu bolso, efetivamente. E eu disse, como assim? Geralmente, esses custos saem depois que você vende o imóvel. Então, é meio que quando você receber o dinheiro, vai ser descontado uma parte dele. Mas é importante que você saiba para fazer os cálculos disso daí de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim. Quais são esses custos, Edu? O primeiro é o custo de corretagem. Geralmente você vai ter um corretor trabalhando nessa venda. Se você não é especializado nisso, se você não usa tráfego pago, você vai ter um corretor. O corretor ele costumeiramente costuma te cobrar 6% sobre o valor de venda. Então você vendeu ali a 200 mil, ele vai te cobrar 12 mil. Só que você não tem que pagar adiantado a ele. Quando você receber esse dinheiro, você paga uma parte da comissão. Essa é a lógica. Outro custo que você tem que pagar é o que a gente chama de imposto sobre ganho de capital. O que é o ganho de capital? Você comprou o imóvel por um preço. Você teve alguns custos ou algumas despesas para reformar, para desocupar, enfim. Você teve algumas despesas nesse processo. Você vai somar junto com o valor de compra do imóvel. Depois você vendeu esse imóvel por um preço que geralmente é maior. A diferença entre a venda e todos esses custos que você teve dá o que a gente chama de ganho de capital. E o ganho de capital é tributado em 15% sobre ele. Então, só para uma conta rápida, vamos dizer que você comprou por 100, gastou 20, total 120 mil. Vendeu por 200. 200 menos 120, 80 mil. 80 mil, 15% de 80 mil, 10% daria 8, 5% daria 4, então a gente está falando de 12 mil reais de ganho de capital, de imposto sobre o ganho de capital. É o que a gente chama de imposto de renda sobre o ganho de capital, mas você entendeu. Esses são os custos. Agora, Edwards, então significa que eu sempre tenho que considerar isso. Aí você tem que tomar um cuidado, tá? Não é porque esses custos eles existem que eles sempre saem do seu bolso e eles sempre saem na hora. Uma coisa que eu sempre gosto de considerar numa arrematação é o leiloeiro, que ele custa 5%, ou a documentação. E o lance, obviamente. Reforma e desocupação, eles são numa próxima fase, que eu posso não precisar. Óbvio que é bom eu ter uma gordurinha, mas geralmente eu não considero ele que, cara, eu preciso ter agora. Você dá um jeito. A parte de venda, menos importante ainda, porque simplesmente é uma coisa que vai tirar do ganho que você vai receber no futuro. Então, quando você for fazer essas contas, quando você for analisar um imóvel, é importante que você coloque todos esses custos. Depois de feito todos esses custos, você pega o valor de venda, tira todos esses custos e vai dar uma coisa que a gente chama de lucro líquido, que é efetivamente o quanto de dinheiro sobrou, quanto você colocou no bolso. Com esse valor que você faz todas as estimativas para saber se está valendo a pena ou não. Só que o número absoluto também ele pode te enganar um pouquinho. Então você tem que ficar ligado. É aí por isso que a gente usa uma porcentagem que é chamado de retorno sobre investimento, com a sigla ROI. Você vai pegar esse lucro líquido que sobrou e vai dividir pelo total de dinheiro que você precisou desembolsar. Só a título de exemplo, vamos dizer que o seu lucro líquido nessa operação foi de 40 mil reais. E você precisou desembolsar 80 mil reais.
Isso significa que você teve 50% de retorno sobre investimento. Em outras palavras, para cada R$1 que você investiu, você ganhou 50 centavos. É um baita de um retorno sobre investimento. Você ter uma noção em porcentagem ajuda você a não ficar enganado com o valor. Porque às vezes você vai pegar alguns imóveis que ele vai dar um lucro líquido de R$200 mil. Aí você fala, sensacional. Mas na prática a porcentagem dá menor do que uma renda fixa. E aí não vale tanto a pena. Fica ligado nisso. Mas se entender bem todos esses custos, vai fazer com que você não se engane na hora de analisar a viabilidade financeira de um imóvel. Isso aí é muito importante. Todas esses custos, eles são melhor visualizados em alguma planilha. Essa planilha, inclusive, tem lá no meu Instagram, você pode digitar 0800 em qualquer uma das minhas postagens que eu vou te entregar ela. Mas mais do que isso, é bom que você saiba usar. Inclusive, os meus alunos, eles estão utilizando agora uma coisa um pouco mais avançada nesse sentido. Inclusive, se você quiser ser meu aluno, tem um link na descrição para que você possa participar e ser um aluno e aprender de fato a arrematar um imóvel e não cair nessas pegadinhas. O link está aqui na descrição. Agora, você não precisa ser extremamente, nossa, eu preciso de calculadora, eu preciso, não. Se você fizer isso no papel, dá certo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço pessoas que, Edward, mas isso não dá certo para mim, eu não sei mexer em planilha. Cara, você não precisa saber mexer em planilha. Você tem papel e caneta? Você consegue fazer esses cursos no papel e na caneta. Não gosto, não acho que é indicado, é mais rápido você fazer no computador, mas você pode fazer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, cara, se inscreve no canal. Eu tô com uma meta de conseguir 1000 inscritos até o final do ano. Me ajuda nisso. Falta um cadinho ainda. Fechado? Tamo junto. Fiquem com Deus e até a próxima.